imaculado e inocente. Glória a Deus, meus irmãos, somente por aqui. Meus irmãos, aqui é uma palavra do apóstolo Pedro à igreja, uma exortação, meus irmãos, para que eles permanecessem santos, assim como aquele a qual pagou o preço pela mim e pela sua vida foi santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele, meus irmãos, que outrora eu e você não merecia, mas ele recebeu, meus irmãos, meu e o seu pecado, por amar a mim e a sua vida. Então, meus irmãos, essa palavra vem nos exortar para que nós permaneçamos santos em Cristo Jesus, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, da nossa maneira, meus irmãos, errada, como nós vivíamos. Agora, meus irmãos, nós conhecemos um novo caminho, uma nova direção. E quando nós conhecemos esse novo caminho, essa nova direção, nós agora, meus irmãos, temos que mudar o nosso ritmo de vida. Nós agora não podemos viver como nós vivíamos, meus irmãos, antes de conhecer a Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a palavra vem nos exortar para que nós agora sejamos santos como aquele que foi santo, aquele que pagou o preço, meus irmãos, e preço, meus irmãos, com a palavra do Senhor nos fala, que não foi de prata, não foi de ouro, mas foi do seu precioso sangue, vestido naquela cruz do Calvário. Foi um alto preço, meus irmãos, um preço a qual, meus irmãos, nem eu nem você era capaz de pagar, mas ele foi lá e tomou, meus irmãos, para si a minha e a sua dor, se fez, meus irmãos, um cordeiro mudo, e foi, meus irmãos, até o fim, pela minha e pela sua vida. E que nós, meus irmãos, podemos ser santos como ele foi santo. Porque, meus irmãos, o preço foi alto. E, meus irmãos, a causa dele estar ali naquela cruz foi o amor pela minha e pela sua vida. E o amor, meus irmãos, é a base de tudo. O amor, ele tudo suporta, ele tudo vence, meus irmãos. E quando nós entendemos que o amor de Cristo está sobre a mim e sobre a sua vida, nós, meus irmãos, agora vamos buscar viver de maneira diferente. Viver, meus irmãos, como ele viveu, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, meus irmãos. Porque, meus irmãos, sem renúncia nós não conseguimos ver o nosso Deus. Nós precisamos renunciar o nosso eu, as nossas vontades. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor fala que a carne, ela pende para as coisas da carne, mas o Espírito, meus irmãos, pende para as coisas do Espírito. E nós temos, meus irmãos, que como os cristãos do Senhor, como os, meus irmãos, pessoas resgatadas por Cristo Jesus naquela cruz, viver agora, meus irmãos, em Espírito, é buscar revestir nosso Espírito, meus irmãos, para que nós sejamos fortalecidos em Cristo Jesus. Nós não podemos agora, meus irmãos, alimentar a nossa carne como ela deseja, mas nós temos que buscar mortificar a nossa carne, para nós, meus irmãos, ser parecidos como Cristo Jesus, como aquele, meus irmãos, que nos resgatou. E a palavra fala que ele era santo, ele era um cordeiro perfeito, meus irmãos. E o preço, meus irmãos, como eu e você, foi comprado, foi um alto preço. Nem a prata, nem o ouro, meus irmãos, era capaz de comprar a minha e a sua vida. Mas ele foi lá e derramou o seu sangue, por amor da minha e da sua alma. E que nós, meus irmãos, sejamos pessoas gratas por esse sacrifício a qual ele fez naquela cruz. Mesmo sem merecer, ele escolheu nos amar. E nós, meus irmãos, quando reconhecemos Cristo como nosso único suficiente Salvador, agora nós passamos de criatura para ser chamado filhos de Deus. Meus irmãos, esse é um privilégio a qual o nosso Deus nos concedeu. Outra hora nós era criatura, mas quando nós reconhecemos Ele como o único suficiente Salvador da nossa alma, agora, meus irmãos, nós somos chamados de filho. E todo filho, meus irmãos, tem direito à herança. E a herança, meus irmãos, a qual o Senhor tem para mim e para você, é vida eterna. Então permaneça, meus irmãos, filho, naquele caminho a qual o Senhor te chamou. Porque, meus irmãos, o maior preço ele já pagou. Agora nós temos que seguir, meus irmãos, segundo ele nos pediu, com santidade e fidelidade a sua palavra. Glória a Deus, essa é a palavra. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Ele está chamando o pastor Silvão, que vai estar com